ficavam os sacerdotes, os levitas, aqueles que iam adorar, aqueles que por curiosidade de outras nações iam conhecer o templo. E a Bíblia diz que João e Pedro subiam a hora nona. A hora nona é 3 horas, aproximadamente 3 horas da tarde, a qual eles estão indo à casa do Senhor, à porta chamada Formosa. Eu fui estudar, queridos amados irmãos, porque eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor, e diz que esta porta ela era feita de ouro. O templo era um templo enorme, onde o povo podia se reunir e adorar a Deus. Diz que esta porta tinha 20 metros de altura por 22 de largura. Era enorme, onde ficava variedades de pessoas. Alguns vendedores, onde vocês viram que Jesus foi ali, até expulsou eles de estarem ali. Alguns curiosos que vinham ali para olhar o templo, e outros que precisavam de um milagre. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que estava ali um aleijado que desde nascença já tinha nascido daquele jeito. Se você vê algumas passagens da Bíblia, você vai ver Jesus e alguns dos discípulos e algumas pessoas, saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, que falavam acerca das coisas que aconteciam na época de pessoas que viviam em cercas de enfermidades, de doenças. Alguns diziam que era por pecados dos seus pais, outros diziam por causa que ele pecou, e outros por nascimentos próprios, porque a glória do Senhor tinha que fazer o milagre acontecer. Talvez alguns acontecimentos foi os pais, outros foi o pecado deles mesmos, porque o pecado tem consequência, a Bíblia diz, mas outros eles já nasceram com esse problema físico, para que a glória de Deus sejasse manifestada entre os homens na terra. E saiba que você tem essa autoridade, irmão. Algumas coisas nós sabemos que é para o médico, mas outras apenas a igreja pode fazer. Aleluia. O espiritismo não pode, alguns não podem. Pode até ser curado, mas depois volta. Mas quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Aleluia. É o tema da mensagem nesta noite, que quando Jesus chega, o milagre acontece e nada volta mais atrás. Tudo se faz novo, porque é Jesus entrando na vida. Diz a Bíblia que aquele homem sofria desde o seu tempo de nascença. A Bíblia não relata claramente a vida daquele homem como que era. Eu fui estudar, alguns diziam que ele era humilhado por muitas pessoas, mas mesmo assim ele buscava igual o seu alimento para a sua casa. A Bíblia diz, se você ler ali, diz que pessoas o levavam até lá para pedir uma esmola. Quer dizer que não era só ele que vivia em sofrimento, tinha pessoas ao seu lado que acompanhavam a trajetória daquele homem, porque a Bíblia diz que pessoas levavam ele até lá. Quando Jesus faz um milagre, pessoas têm que testificar daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Aleluia. Eu creio que aquele homem, ele sofria, irmãos, porque se nós não caminhamos, ou não enxergamos, ou não escutamos, nós sofremos no nosso íntimo. Nós sofremos não só no nosso físico, mas também no nosso psicológico. A nossa alma sofre. Se fosse com nós, irmãos, fique pensando neste momento aleijado, você não poder trabalhar, você talvez querer ter uma família, você dizer, Deus, eu quero caminhar até lá, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Aí você encontra a situação que aquele homem vivia. Acredito eu que Deus só não curou o seu corpo, mas também curou a sua alma, de todos os sofrimentos que anos e anos ele se passava. Se você estudar, vai ver na Bíblia que o homem, para ficar maior de idade naquela época, ele tinha que ter acima de 30 anos. A Bíblia não relata o tempo em que ele sofreu, mas eu posso analisar e com a convicção de que ele sofreu há mais de 30 anos, porque a Bíblia diz que ele era um homem. Quando a Bíblia se refere a um jovem, fala cerca de mais de 20 anos naquela época. Quando fala-se de um homem ou uma mulher, fala-se de mais de 30 anos. Aí você pode imaginar, um homem sofrendo há mais de 30 anos, aleijado, ali, entristecido. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa para você.
ele talvez pensava assim, mas Deus não pensava desse jeito. Deus pensava, ele vai ser objeto nas minhas mãos, ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, porque você vai ver mais à frente, eu estarei relatando para você. A Bíblia diz então que João estavam ali, e a Bíblia diz que o homem vê João e Pedro vindo para a oração. A Bíblia então quer nos dizer que aquele homem, ele estava analisando a vida de João, estava analisando a vida de Pedro. Quer dizer que quando eles receberam o Espírito, eles começaram a testificar da obra que Jesus fazia e da obra que Jesus ia fazer sobre a terra. Então a Bíblia diz que ele, olhando para Pedro e João, a Bíblia diz ali que ele pedia o seu alimento, ali o seu sustento para a sua casa. Mas a Bíblia também diz que Pedro e João subiam a hora da oração, a hora nona. Então Pedro e João fitaram os olhos naquele homem. Ele pediu uma esmola para João e para Pedro. Talvez muitas pessoas aí fora pedem uma esmola para você, mas Deus, ele tem um milagre através da sua vida para dar para aquelas pessoas que creem ou não creem no Evangelho de Deus. Talvez eles tenham pedido uma esmola, talvez eles tenham pedido qualquer coisa, mas nesta noite eu quero profetizar sobre uma igreja com fé, que não vai dar esmola. Você, aonde você falar, o que você fazer, vai gerar milagre através da tua e da minha vida, em o nome de Jesus. Porque Jesus disse, tudo que pedidos em meu nome crendo, recebereis. Se eles fizeram no passado, Deus também fará hoje. Aleluia. Ainda mais que estamos vivendo a última hora da igreja sobre a terra. E Deus conta comigo e conta com você. Tem muitos pregadores que dizem, acabou, era só naquela época. Eu não acredito. O mesmo Deus que estava sobre eles está sobre as nossas vidas. E a promessa que Ele prometeu também irá se cumprir. Porque o arrebatamento não aconteceu ainda. Depois que o arrebatamento acontecer, talvez possa não acontecer, mas eu ainda creio que a dispensação do Espírito está na terra e Deus ainda fará sobre a terra. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro olhou para aquele homem, cheio do Espírito, cheio da virtude, pois já tinha recebido o revestimento do Senhor. Então Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Queridos amados irmãos, eu tenho certeza em meu coração que eu acho que Pedro tinha sim uma esmola ou alguma coisa para dar para ele, mas Pedro tinha o poder de Deus na vida dele. Ele não quis dar esmola, que se ele desse a esmola, aquele homem sempre estaria mendigando. Mas Pedro deu a solução para o problema dele. Pedro disse, em nome de Jesus, levanta. É o que eu quero te dizer nesta noite, que quando Jesus ele está na casa, o milagre acontece. Quando Jesus está nas nossas vidas, o milagre tem que acontecer. Nós querendo ou não, Jesus está conosco. Nesta noite, irmão, você veio nesta noite dar uma autoajuda para nós. Eu não vim dar autoajuda para ninguém. Eu vim falar apenas da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que diz que Jesus cura, é a palavra do Senhor que diz que Jesus liberta e que Jesus opera grandes coisas. Então, a Bíblia diz que Pedro pegou-o pela mão e levantou ele. E ele pulou, saiu adorando a Deus. Nesta noite eu venho analisar uma coisa. Pedro não mandou ele levantar. Pedro pegou da mão dele e levantou ele. E ele pulou. Quando Deus colocar pessoas na minha e na sua vida, irmãos, nós não viemos só profetizar, mas também nós viemos dar a mão para essas pessoas. E nesta noite, como igreja, eu quero profetizar sobre as nossas vidas, que a mão de cada um nesta noite fará uma igreja mais unida, uma igreja mais próspera, uma igreja mais abençoada, porque o poder que estava sobre Pedro está sobre nós nesta noite, em o nome de Jesus. E a Bíblia então diz que aquele homem se levantou. No versículo 7 você vai acompanhar comigo, vai dizer, e pegando pela mão direita levantou, imediatamente os pés e tornozelo do homem se firmaram. Talvez eu não sei qual era a fé daquele homem, talvez ele poderia ter pouca fé para o milagre acontecer. Aí Pedro talvez interagiu naquele momento para ele crer de verdade, de que as suas pernas ficariam boas e o seu milagre ia acontecer.
Então, queridos amados irmãos, a Bíblia diz que Pedro e o homem entraram no templo. E todos que estavam ao redor e ao redor de Pedro e João, eles viram o homem saltando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Para o milagre acontecer nas nossas vidas, não é só eu e você que temos que ver e crer. Tem pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso redor que terão que ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque você é chamado, você é sangue do Cordeiro, você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Então aquele vizinho talvez que te persegue, aquela vizinha, ou aquele patrão, aquela patroa, eles vão ter que perceber o que Deus vai fazer na tua vida. As pessoas que acompanham o teu ministério terão que chegar até você e dizer: eu preciso ser como você é, eu preciso acreditar que nem você acredita, eu preciso ter a fé que você tem. Aleluia. Naquele momento tinha, que nem eu falei, mercadores que vendiam, pessoas que estavam ali como curiosos, e também pessoas que viram o agir de Deus naquele momento. E Deus nessa noite vem te fazer uma pergunta: qual dessas pessoas você quer ser? Você quer ser o curioso que vai à casa do Senhor? Você quer ser o Pedro? Ou você quer acompanhar o ministério de Jesus? Ou você quer ter a promessa que Jesus fez para a tua vida? Deus nessa noite te faz uma pergunta, queridos amados irmãos, que nós possamos ser que nem Pedro era, que nós possamos ter a mesma fé que João tinha. E a vida daquele homem não foi mais a mesma, e a glória do Senhor entrou sobre aquele templo. Queridos amados irmãos, e a promessa de Deus não foi só curar aquele homem, a promessa de Deus não foi só mudar totalmente a vida daquele homem. A Bíblia também diz mais à frente que ele testificou de que Deus fez na vida dele. Talvez em uma análise espiritual minha, naquela época, ao entrar no templo, a ser curado, a estar com João, a estar com Pedro, ele também recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que ele começou a saltar e testificar, e a glória do Senhor entrou naquele lugar. Então nessa noite se coloque de pé, porque a glória do Senhor irá descer nas nossas vidas nesta noite. A ênfase desta palavra que eu trouxe nesta noite para a igreja do Senhor é para dizer ao povo do Senhor humildemente em meu coração, é dizer para os irmãos que a missão que Jesus veio sobre a terra não acabou. Os evangelhos foram se cumprindo, os evangelhos se cumpriram naquela época, se cumprem hoje, mas Atos dos Apóstolos continua a profecias nos dizendo que o Espírito derramaria do seu poder sobre a terra, que todos seriam cheios do Espírito Santo. Eu não sei como está a tua vida nesta noite com Deus, eu não sei o que você veio buscar nesta noite, porque eu ainda não tenho o dom de revelação, mas eu tenho um Deus que revela todas as coisas, e Ele veio te dizer nesta noite, que aquilo que você veio buscar, nesta noite, o anjo do Senhor está descendo aqui agora, para te abençoar, para te renovar, para te encher desta virtude, deste poder que está na minha vida, e está derramando sobre você. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, querido amado irmão, que a presença do Senhor será tão forte sobre a tua vida, que aonde você passar, a glória do Senhor estará com você. Você irá testificar das coisas que o Senhor faz, tem feito e fará sobre a tua vida, porque você é vaso do Senhor. Nesta noite eu quero convocar a igreja a vir até a frente. Vamos estar fazendo uma oração ao Senhor. E tu